Olá, pessoal! Nesse vídeo vocês vão aprender a fazer essa bola toda colorida. Dá para aproveitar restinhos de fio e no enchimento também eu usei restos de fio de arremate também para aproveitar. Essa bola, ela tem aproximadamente 15 centímetros de diâmetro e eu optei aqui por fazer a última carreira de cada parte dessas aqui em preto para que a costura ficasse menos visível, tá? Então aqui no vídeo vocês escutem o que eu tô falando para poder entender exatamente a costura, porque a gente sabe que o fio escuro é um pouco mais difícil de enxergar, né? Então espero que vocês gostem desse vídeo, usem a criatividade, façam bolas coloridas do jeito das cores que vocês mais gostam. Eu vou começar fazendo o hexágono, então eu faço um anel mágico. E dentro do anel mágico eu coloco 6 pontos baixos. Então, 1, 2, 3, 4, 5 e 6. Fecho o meu anel mágico. E a próxima carreira eu faço 6 aumentos. Então, aumento em todos os pontos de base. Então, faço o meu primeiro ponto, vou colocar o marcador para não me perder. E aí, vou fazer aumento em todo mundo. Então, um ponto, já fiz o aumento, e aí eu sigo fazendo aumento. Ó, terminei a segunda carreira, fiquei com 12 pontos. E na próxima carreira, eu vou fazer a sequência de um ponto e um aumento até o final. Então, eu faço um ponto sozinho, no seguinte, eu faço um aumento. E sigo fazendo isso até o final da carreira, lá eu tenho que chegar com 18 pontos. Terminei aqui essa carreira, na próxima carreira eu vou fazer a sequência de 2 pontos e um aumento até o final, para ficar com 24 pontos. Então, fiz o meu primeiro, faço o meu segundo, e no próximo eu faço um aumento. E aí, sigo 2 pontos e um aumento até o final. Bom, terminei aqui essa quarta carreira com o amarelo. E a quinta carreira eu vou fazer com o preto. Então, eu vou cortar o fio, puxo aqui, e eu vou ensinar um acabamento diferente pra vocês, pra ficar mais bonito visualmente, tá? Não é obrigatório, você faz se você achar que vale a pena, tá? Esse tipo de acabamento. Mas eu gosto bastante porque o degrau fica menor, né? A mudança de cor fica menor. Se você não quiser fazer, você pode trocar a cor do jeito que você tá acostumada. Então, aqui, ó, tirei, cortei, coloquei aqui na agulha e vou fazer o ponto falso. Então, ele vai ser o seguinte, eu vou fazer bem devagar pra vocês entenderem, e quem não entender pode voltar o vídeo e assistir novamente, tá? Então, aqui, ó, eu vou pular o próximo ponto. Então, o que a gente vai fazer aqui? A gente vai diminuir esse degrau, tá vendo? O primeiro ponto tá aqui, o último ponto tá aqui. É um degrau muito alto, então fica muito marcado. Então, eu quero diminuir isso, por isso que eu vou fazer o falso ponto. Então, pra fazer o falso ponto, ó, você vai pular o próximo ponto. Vai no seguinte, coloca a agulha, ó, embaixo das 2 alcinhas do ponto. E aí, eu puxo o fio lá pra trás. Tá vendo como já diminuiu o degrau, ó? Agora, eu vou colocar minha agulha no meio do último ponto feito, que é de onde tá saindo esse meu fio aqui, ó. No mesmo lugar, tá? Então, eu coloco aqui no meio do último ponto feito. E puxo também, ó, o fio pra trás. E aí, ele já diminuiu, assim já estaria bom, mas tem um jeito que dá pra melhorar ainda mais. Como é que a gente faz, ó? Eu vou colocar a agulha embaixo das 2 alcinhas daquele ponto que a gente pulou. Então, coloco embaixo das 2 alcinhas, ó, de trás pra frente, trago aqui pra frente. E agora, eu passo por cima das 2 alcinhas do ponto que a gente pulou. E aí, o acabamento, ele fica bem bonitinho, ó. Tá? Então, se você não entendeu, você volta o vídeo e aí assiste de novo, porque esse acabamento você pode usar pra todo tipo de troca de cor, tá? Então, vou deixar aqui
aqui pra gente pegar a cor preta, que é a última carreira, vai ser em preto. Então, eu vou colocar a agulha no falso ponto, que eu acabei de ensinar. Vou trazer uma laçada do preto e faço uma correntinha, já conta como o meu primeiro ponto, tá? Vou fazer agora a sequência de 3 pontos e um aumento. Então, fiz 1, 2, e eu já tô escondendo o fio amarelo para ter um arremate a menos, né? 3, e aí, um aumento. E sigo a carreira toda fazendo isso, 3 pontos e um aumento. Bom, eu tô chegando aqui, ó, 3 pontos e o meu último aumento. E aí, a gente vai fazer o falso ponto também aqui com o preto, tá? Então, cortei o meu fio. Aqui eu posso cortar esse fio amarelo que a gente já escondeu. E aí, a gente tem isso daqui, ó. Vou puxar novamente aqui, ó, o meu fio. Vou colocar na agulha. E vou fazer exatamente a mesma coisa, só que no amarelo era ponto baixo o primeiro ponto, né? Aqui é uma correntinha. Então, o que que eu vou fazer? Eu vou pular a correntinha que eu fiz lá no comecinho, vou colocar a agulha no segundo ponto, feito, né? Que é o primeiro ponto baixo, né? Que a gente tá vendo aqui. Levo o meu fio lá pra trás. E agora, passo no meio do último ponto feito. E aí, eu tenho o ponto aqui, ó, feitinho. Então, o degrau, ele fica menor. Então, se você não entendeu, volta o vídeo, assiste novamente pra você entender esse acabamento que fica bem discreta essa troca de cor. Aqui, eu vou só dar nozinho mesmo no preto. Vou dar um nó e cortar esses 2 fios. E aí, a gente tem o primeiro hexágono feito. Hexágono por quê? Porque ele forma exatamente um hexágono, tá vendo? Por que isso? Porque a gente fez 6 aumentos em cada carreira. Por isso que forma um hexágono, porque aí tem 6 pontas. E o que faz formar também o hexágono é que a gente fez aumento em cima de aumento. Então, os aumentos, eles estão nessa direção aqui, ó. Por isso que ele forma um hexágono. Agora, a gente vai fazer o pentágono. No pentágono, ao invés de fazer 6 aumentos em cada carreira, a gente vai fazer 5 aumentos em cada carreira. Por isso que ele vira um pentágono, né? Que aí ele fica com 5 lados. Então, eu fiz aqui o anel mágico. Vou fazer 5 pontos dentro do anel mágico. Vou fazer agora 5 aumentos. Vou colocar o marcador de pontos para não me perder aqui. Então, já fiz o primeiro ponto do aumento, e aí eu vou fazer 5 aumentos. Um aumento para cada ponto da primeira carreira. E lá no final ficou com 10 pontos. Então, terminei a segunda carreira, fiquei com os 10 pontos, e na próxima carreira eu vou fazer a sequência de um ponto em aumento, e lá no final eu fico com 15 pontos. Pronto, terceira carreira pronta. Na quarta carreira, a gente vai fazer 2 pontos e um aumento até o final da carreira. Então, fiz um ponto, fiz outro ponto, e aí faço um aumento, e lá no final eu tenho que ter 20 pontos. Então, terminei aqui a quarta carreira. Vou tirar o marcador, vou cortar o fio e vou fazer o mesmo falso ponto que eu fiz no hexágono, tá? Então, tirei o meu fio, coloco aqui a agulha de tapeçaria, pulo o próximo ponto, vou no segundo, levo o fio lá pra trás e volto para o meio do último ponto feito. Passo por baixo das 2 alcinhas do ponto que eu pulei,
E aí, volto passando por cima das duas alcinhas do ponto que eu pulei, e aí eu tenho este resultado aqui. A próxima carreira eu vou fazer com o preto, então eu vou colocar a agulha aqui no falso ponto que eu acabei de fazer. Vou trazer uma laçada, fazer uma correntinha, já conta como o meu primeiro ponto. E aí, vou fazer a sequência de 3 pontos em um aumento. Então, já fiz 2, 3, 4 e 5, que aqui seria o aumento, né? E aí, eu sigo a carreira inteira fazendo 3 pontos e um aumento. Então... Bom, agora eu vou fazer a última carreira com o preto. Eu vou colocar a agulha aqui, ó, embaixo do falso ponto que eu acabei de fazer. Trago uma laçada, faço uma correntinha, já conta como um ponto. E eu vou fazer nessa carreira a sequência de 3 pontos e um aumento. Então, já fiz 1, 2, 3, e aí no próximo eu faço o aumento e sigo a carreira fazendo essa sequência. E aqui eu vou fazer a mesma coisa que eu fiz no hexágono, cortei o fio, puxei, coloquei na agulha de tapeçaria, vou pular a correntinha, coloco a agulha embaixo das duas alcinhas do ponto seguinte, levo o fio lá pra trás, coloco aqui no meio do último ponto feito, e aí eu tenho um ponto bem certinho aqui. Aqui eu vou dar o nó, eu esqueci de esconder o fio verde, a ponta do fio verde, mas a gente faz exatamente a mesma coisa, a gente dá o nó aqui com o verde, e agora eu vou dar um nó com o preto, só pra dar acabamento, então, você pode fazer o acabamento que você achar melhor pra você aí. Então, vou cortar esses excessos de fio, pra mostrar pra vocês a diferença do pentágono e do hexágono. Então, aqui eu tenho um pentágono, então, vocês conseguem ver aí, ó, os 5 lados, e aqui eu tenho o hexágono, que aí eu tenho 6 lados. Então, essa é a diferença. Então, a gente vai precisar de 20 peças como essa e de 12 peças como essa. Então, 12 pentágonos e 20 hexágonos. Bom, eu estou com os 20 hexágonos prontos e os 12 pentágonos prontos. Lembrando que a referência de cor que eu usei aqui está na descrição do vídeo, mas você pode fazer na cor que você quiser, tá? Se você quiser fazer a bola clássica preto e branco, você faz todos esses aqui em branco e os pentágonos em preto, tá bom? Mas aí a cor fica ao seu critério. Agora, a gente vai para a parte mais importante, que é a montagem. Bom, então, para começar a costurar, a gente vai precisar de um pentágono e de 5 hexágonos. E aí, é o seguinte, ó, o pentágono, ele terminou com 25 pontos. Então, cada lateral do pentágono, eu tenho 5 pontos. O hexágono, ele terminou com 30 pontos. Como eu tenho 6 lados, cada lado também tem 5 pontos. Isso significa que eu vou costurar 5 pontos do pentágono em 5 pontos do hexágono. Então, quando a gente olha essas duas figuras aqui, a gente vê essas pontas, tá vendo? Aqui as pontas do hexágono. O que eu tenho que fazer? Eu tenho que colocar a ponta do pentágono perto da ponta do hexágono, tá? Então, ponta com ponta, e aí a gente vai costurar 5 pontos do pentágono em 5 pontos do hexágono. O que não pode acontecer é costurar assim, ó, com essa ponta descentralizada com a ponta do pentágono. Então, vai ter que colocar bem certinho assim, ó, para costurar a lateral do pentágono com a lateral do hexágono. E para costurar, a gente vai sempre pegar a alcinha só de trás do ponto, tá? Tanto do pentágono quanto do hexágono. Então, para costurar, eu vou fazer o seguinte, ó. Coloquei aqui, ó, ponta com ponta. Vou colocar frente com frente, e aí eu vou costurar nesse sentido aqui, ó, tá? Então, eu vou olhar, aqui é a ponta do pentágono, aqui é a ponta do hexágono. Então, eu vou pegar somente a alça de trás dos pontos. Então, costurei o meu primeiro ponto. 2, eu vou contando para não me perder, eu tenho que costurar só 5 de cada lado, tá? Então, 2, 3, 4 e 5.
Agora, o que que eu vou fazer? Eu vou pegar o próximo pentágono. Então, eu venho aqui, ó, junto ponta com ponta e vou costurar também, ó, ponta com ponta. Pego aqui, ó, do pentágono, tá vendo? Eu tô pegando no roxo e agora eu vou pegar no verde. E puxo, faço um, somente a alça de trás, 2, somente a alça de trás, 3, 4 e 5. E agora eu vou mostrar como é que está ficando, ó. Então, quando a gente abre, a gente tá assim, ó. Então, a gente tá costurando as cores, né? Os hexágonos coloridos no pentágono. Então, eu vou continuar a costura aqui, ó, nessa lateral, depois eu vou pegar o laranja e depois eu vou pegar o vermelho e volto com ele costurado pra vocês verem como é que vai ficar. Bom, ó, terminei de costurar os hexágonos no pentágono e agora eu vou costurar a lateral de cada hexágono uma na outra, ó. Então, eu vou costurar esse hexágono com esse hexágono aqui, esse com esse, essa lateral e essa lateral. Sempre pegando, ó, na alcinha só de trás do ponto. Por quê? Porque vai dar esse acabamento que vocês estão vendo aqui, ó. Fica a alcinha aparente aqui. Então, peguei a alça de um lado, pego a alça do outro também. E a mesma coisa, 5 pontos, vou pegar 5 pontos deste hexágono com 5 pontos desse hexágono. E aí, eu vou fechando a bola, ó. Então, eu vou costurar todas as outras laterais e volto com essa parte toda costurada. Ó, pra fechar isso daqui, ó. Bom, então, essa parte toda costurada aqui, entre eles, ficou assim. E agora, a gente vai pra outra etapa. Então, eu deixei fio aqui, ó, sobrando, porque a gente vai costurar aqui agora, ó. A gente vai costurar os pentágonos, tá? Aqui, ó, um pentágono aqui. Vem um pentágono aqui. Outro pentágono aqui. Um pentágono aqui. E um pentágono aqui. Do mesmo jeito, tá? Lateral com lateral, lateral com essa lateral com a lateral desse pentágono, sempre costurando 5 pontos. 5 pontos aqui, 5 pontos aqui. Vou começar aqui pelo azul, então, vou tirar esses daqui. Vou começar com o azul, então, vou achar o cantinho aqui, encaixar esse cantinho, tá vendo como encaixa direitinho, ó? E aí, vou fazer a costura. É uma coisa pra fazer sem pressa, com calma. Então, ó, peguei um ponto do azul, peguei um ponto agora do hexágono, ó. Então, eu sempre vou pegar apenas uma alcinha, porque eu quero que dê esse efeito aqui, ó, de contorno mesmo, tá? Então, 2... 3... 4 e 5. E agora, eu vou passar o fio tudo aqui por dentro, ó, pra chegar lá do outro lado, pra aproveitar o mesmo fio, tá? Pra não ter que arrematar e pegar outro fio. Então, eu tô passando aqui por dentro dos pontos, só pra chegar nesse lado aqui da costura, ó. E aí, vou fazer a costura do lado de cá, ó. Pego um lado aqui do hexágono e prendo no lado do pentágono. E faço por 5 pontos. Então, fiz 1, 2, 3, 4 e 5. E aí, vou fazer isso com os outros pentágonos encaixando aqui. Aí, eu volto com eles já costurados.
Bom, então, por enquanto, eu tenho este resultado. Então, aqui foi a primeira costura. Costuramos um pentágono com 5 hexágonos. Aí, costuramos pentágonos. E agora, a gente vai costurar hexágonos aqui, ó. Então, eu vou costurar um hexágono aqui, um hexágono aqui, um hexágono aqui, um hexágono aqui e um hexágono aqui. E agora, a gente vai costurar 5 pontos aqui, 5 pontos nessa lateral e 5 pontos nessa lateral aqui. Então, aqui tem que costurar essas três voltinhas. Então, já tô com meu fio na agulha, vamos costurar aqui, lembrando que a gente sempre vai pegar um ponto do aumento, os 3 pontos feitos sozinhos e o outro ponto do aumento. Então, é isso que eu tenho que achar a hora que eu for costurar aqui, ó. Então, esse meu fio está no amarelo, ele vai vir pra cá no primeiro ponto do aumento aqui, ó. Vou pegar essa lateral que tá mais fácil de ver aqui, ó. E aí, pra onde ele vai? Pro primeiro ponto do aumento do lado de lá. Então, fiz 1, 2, 3, 4. E 5. E agora, com o mesmo fio, eu posso continuar para essa lateral aqui, ó. Então, pego 1, 2, 3, 4 e 5. Como aqui eu não tenho nenhum fio, eu vou ter que pegar um fio e recomeçar essa costura. Já prendi o fio aqui atrás, e aí vou costurar os 5 pontos desta lateral do laranja, né, que é um hexágono, junto com essa lateral de azul, que é um pentágono. E 5. Então, vai ficando assim. Agora, eu vou costurar os outros hexágonos, né? Então, vem um hexágono aqui para costurar as 3 laterais, um hexágono aqui, um hexágono aqui, um hexágono aqui. Bom, então, costurando os outros hexágonos, ficou assim. Então, comecei com laranja, costurei o verde, o azul, o vermelho e o amarelo, e eu tenho este resultado aqui. E essa parte aqui, ela já é metade da bola. Então, a gente precisa fazer a outra metade, que é exatamente igual, vai costurar da mesma maneira, vai só repetir tudo que a gente fez nesse passo aqui. E agora, a gente vai costurar uma parte na outra pra formar a bola. Então, aqui, ó, esse pink, ele é um pentágono, e esse azul aqui, ele é um hexágono, tá? Nesse hexágono aqui, ó, a gente tem 3 lados costurados e faltam os outros 3 lados para costurar. Aqui, eu tenho um lado só do pentágono para costurar e tem essas outras laterais aqui. Então, a gente vai juntar uma lateral do pentágono com uma lateral do hexágono e vamos costurar, tá? Eu sugiro, inclusive, que você coloque marcadores de ponto para prender, que eu vou fazer agora com vocês, ó. Então, peguei aqui, ó, um ponto do aumento do azul e vou pegar o ponto do aumento do pink. E aí, eu vou prendendo essas duas partes todinhas pra gente poder costurar bem certinho e formar a bola. Então, ó, 1, 2, 3, 4, 5, aqui. Então, você vai juntando as partes para poder costurar bem certinho, porque pode ficar um pouco confuso na hora de você costurar. Então, aqui, ó,
Essa lateral do hexágono, eu vou costurar com essa lateral desse outro hexágono amarelo do outro lado, ó. Então, juntei o último ponto do lado de lá com um ponto de cá, e aí assim a gente vai prendendo todo o trabalho pra gente poder costurar bem certinho. Então, sempre lembrando, né, que a gente vai costurar 5 pontos de cada lado, e a gente vai usar um ponto do aumento, 3 pontos que foram feitos sozinhos e o outro ponto do aumento. Então, eu vou prendendo tudo aqui direitinho. E sugiro que vocês façam, tá? Não precisa ter preguiça nesse momento, não, gente, porque senão é muito retrabalho pra fazer, tá? Então, prende, faz com calma pra poder costurar e ter essa bola bem coloridona, bem linda. Bom, ó, eu prendi toda a volta aqui onde eu achei que era importante prender com o marcador pra facilitar na hora da costura. Então, já tô com o meu fio aqui, ó, na agulha. E a gente vai costurar do mesmo jeito que a gente costurou até agora, pegando sempre uma alcinha do lado de cá e uma alcinha do lado de cá, exatamente do mesmo jeito que a gente fez até agora, tá? Então, ó, peguei uma alcinha de lá, pego uma alcinha deste lado. Então, passei por um, dois, três, quatro e cinco, que é a lateral de um dos aqui nesse caso, que é o hexágono. E aqui, então, eu vou sempre contando para não me perder. Então, sempre vou contando de 5 em 5. Então, agora eu vou pegar o próximo, conto o 1. E assim eu vou fazendo na volta toda, tá? Aqui, ó, 1. Dois. Três. Quatro. E 5. Vou tirar esse marcador aqui e vou costurando assim, até fechar, quase fechar a bola, que aí a gente vai colocar o enchimento. E aí, se precisar, ó, nesses cantinhos aqui, na junção dos três, você dá um reforço aqui na costura, nesses cantinhos, tá? Se você achar que tá meio abertinho, você vai lá e dá uma fechadinha nele. Ou então, está ficando assim, ó, já fiz toda essa parte da costura. E aí, vou seguir, eu tô sempre fechando melhor o cantinho, tá? Então, você vai fechando aí também a junção pra ficar bem fechadinho. E aí, é pra fazer com calma, tá, gente? Tem que prestar bastante atenção, mas tá ficando um efeito bem legal esse coloridão. E aí, lembrando que quando tiver quase chegando lá no final, eu vou colocar o enchimento. E aí, vai dar um formato melhor aí pra nossa bolinha. Então, conforme eu vou avançando, eu vou tirando os marcadores. Bom, tá faltando só esse pedacinho aqui pra costurar. E agora, eu vou colocar enchimento. Inclusive, eu vou colocar enchimento preto, né? Como eu tô usando o fio escuro, eu vou colocar enchimento preto e vou também colocar, ó, restinhos de fio, tá vendo? Ó, dos arremates. Então, é um projeto que você pode usar várias cores, né? Vários restinhos de fio que você tiver. E pode também usar esses fios do arremate, conforme você vai arrematando, você vai guardando, para você poder colocar também como um enchimento, tá? Como é uma bola,
A gente vai precisar aqui bastante enchimento. Então, vai mesclando, ó, com a fibra e com os restinhos de fio de arremate. Ó, tô chegando aqui já. Coloquei bastante enchimento, tá vendo? Pra dar o formato. E agora, eu vou continuar a costura. E aí, se precisar colocar mais enchimento, faltando um pouquinho para acabar, uns 4, 5 pontos para acabar, a gente coloca um pouco mais de enchimento. Então, mais uma vez aqui no cantinho, ó, eu vou juntar bem esse cantinho para ficar fechadinho. Vou tirar esse marcador e vou colocar um pouco mais de enchimento, porque é o enchimento que vai dar o formato pra bola, né? Então, a gente vai colocar mais enchimento. Se precisar, use um palito de churrasco para empurrar bem, para que ela fique certinha, ó. E agora, eu vou finalizar a costura. Pronto, a costura bem fechadinha, vou dar um nozinho. E vou colocar o fio lá pra dentro. Vou cortar o fio. E aí, a bola está prontinha, toda colorida. E é isso, espero que vocês tenham gostado desse trabalho. Quando fizer sua bola, me marca nas redes sociais, @amigojumi ou #amigojumi. Até a próxima!